Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu quero compartilhar convosco a palavra viva de Deus, uma história inspiradora. Hoje eu quero falar a respeito de um homem que enfrentou o caos, no entanto, foi fiel, um homem de fé, e alcançou a grandeza que o homem pode alcançar. Veja como são as coisas. Estava totalmente mergulhado numa situação difícil, no caos. No entanto, a sua fidelidade permitiu que ele alcançasse a graça do Senhor. E foi um homem poderosamente usado pelo Senhor, um homem grandemente usado pelo Eterno. Esse homem era filho de Abraão, filho de Isaque, filho de Jacó. Oh, glórias! Refere-se ao 11º filho de Jacó, uma família numerosa, seu nome, José. José do Egito. Quando nós olhamos para a vida de José, amados, nós sabemos o início, o meio e o fim, portanto é muito fácil nós concluirmos que é um homem vencedor. No entanto, é preciso entender alguns pormenores da vida desse homem. Primeiro que ele foi rejeitado, odiado pelos seus irmãos, quando tinha aproximadamente 17 anos de vida. Veja como são as coisas. Diz a palavra, irmãos, que ele foi vendido como escravo, vendido para uma terra estranha. Veja como é triste essa realidade. Nós não podemos nos colocar no lugar de José, porque conhecemos a história. Mas entenda que ele vivia um dia após o outro. José vivia o hoje. Ele não sabia do seu futuro. A única coisa que ele tinha certeza naquele momento era que seus irmãos não gostavam dele. Ainda que havia sido vendido, que estava sendo levado para uma terra estranha, longe da sua família, com apenas 17 anos. E mesmo, amados, em meio a essa crise, ele permaneceu fiel ao Senhor. Não abriu mão do cuidado de Deus para com a sua vida, nem tampouco do seu amor para com o Senhor. Era o início do caos, mas era apenas a caminhada que o levaria à grandeza. Com essas palavras, hoje eu quero falar a respeito do mover de Deus na vida daquele que é fiel, na vida daquele que observa os mandamentos do Senhor, que os pratica. Se nós observarmos a palavra do Senhor, a tua vida pode estar mergulhada num caos, sem esperança, quem sabe, aos olhos do homem, sem valor. Mas Deus pode mudar por completo, como mudou a vida deste homem, mudou a vida deste jovem. Outro aspecto que nós precisamos levar em consideração é que, quando você é fiel ao Senhor, não importa a tua idade, Deus te honrará, Deus moverá, Deus fará grandes coisas na tua vida. Seja fiel ao Senhor aos 17, aos 30, aos 60, aos 90, e se você chegar aos 100, continue fiel ao Senhor, porque grandes coisas o Eterno tem para aqueles que são fiéis. E eu quero chamá-los a atenção para a leitura de Gênesis capítulo 37. Hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos para entendermos a história de José. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 20 até o 28. Vamos ouvir então aquilo que Moisés escreveu relatando a respeito da vida desse jovem. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a leitura da palavra do nosso amado Jesus. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 20 até o 28. Ouçam. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. São palavras dos irmãos de José em relação a ele. 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue,
lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas largas, compridas, que trazia. E tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha da cidade de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra tão poderosa, tão maravilhosa, pelos ensinamentos que mostram-nos como Tu podes agir na vida daquele que é fiel. Senhor, que essa palavra seja de edificação às nossas vidas. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os amados podem assentar-se. Amados, eis aqui o relato, e eu sugiro que os amados leiam por completo o relato a respeito de José. Que vocês leiam completamente a história de José. No entanto, nós vemos, queridos, que era um garoto, que era um jovem amado por seu pai Jacó. E os irmãos olhavam para ele com inveja, com ódio, e eles não gostavam de José. E José chega àquele lugar, e eles olham e resolvem matá-lo. No entanto, Rúben intercede e a vida é poupada. No entanto, inicia-se o caos na vida daquele jovem. Talvez a tua vida esteja mais ou menos assim também. Talvez você esteja a caminho do Egito sem saber o que é que vai acontecer com a tua vida, mas o conselho que eu lhe dou, se você precisa de um conselho, é que tu permaneças fiel ao Senhor, permaneças fiel ao Todo-Poderoso, porque nós não conhecemos o nosso futuro, não sabemos o que nos aguarda amanhã. No entanto, somos guardados, protegidos, somos envolvidos, a mão de Deus está sobre a nossa existência. E com essa história, irmãos, com a vida de José, nós aprendemos que é necessário que sejamos canal de bênção, que sejamos canais de bênçãos. É preciso que, onde quer que estejamos, a bênção do Senhor se manifeste, que tenhamos palavras poderosas na nossa boca, palavras de bênção, jamais de maldição, que nós possamos olhar e confiar naquilo que Deus pode fazer por nós. José, irmãos, era apenas um jovem. Ele estava em terra estranha. Ele poderia estar cheio de marcas, de mágoas. Ele poderia estar numa situação depressiva. Ele poderia estar envolvido por toda sorte de maus pensamentos. O ódio poderia ter crescido no coração dele. Ódio para com seus irmãos, que o tirou do contato, do meio da sua família, e o enviou para uma terra estranha, sem perspectiva de voltar jamais. Ele tornou-se escravo. Escravo não tem vontade. Como voltar para Jacó, como voltar para Canaã, era impossível. Mas mesmo assim, irmãos, nós vemos que José nos ensina que é preciso ser fiel ao Senhor e ser bênção onde quer que nós estejamos. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito de como abençoar onde quer que estejamos. E assim, do caos, possamos alcançar a grandeza de Deus para a nossa vida. E o primeiro tópico, eu quero chamá-los a atenção para a bênção de José na casa de Potifar. Nós vamos ler Gênesis capítulo 39, versículos 1 até o 3. Ouça com atenção, amados. Deixe sua Bíblia aberta em Gênesis. José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, o comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá.
O Senhor era com José. Veja, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo na sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Amém? Irmãos, olha só como Deus faz acontecer. Veja como Deus age. Nós vemos, amados, que José foi tirado do meio da sua família, vendido como escravo, foi comprado lá no Egito. E quando na casa de Potifar, olha só, era o caos. Sem perspectiva de uma vida diferente, no entanto, ele era fiel. Ele era um homem fiel, um jovem fiel ao Todo-Poderoso, e ali na casa de Potifar, diz a palavra, que o Senhor o fez prosperar. A fidelidade que ele tinha ao Eterno não o desamparou, não saiu da sua condição de escravo, continuou como escravo, porque algo ele não sabia, José não sabia, e nós sabemos porque conhecemos a história, mas Deus tinha um propósito maior na vida deste jovem. Um propósito que com certeza nem mais nos seus mais loucos devaneios, mais loucos sonhos poderia passar na sua cabeça. Ou na cabeça de quem não conhece a história. Mas veja como são as coisas. Quando você permanece fiel ao Senhor, Deus tem coisas, Deus tem algo para a tua vida. Deus quer abençoar aqueles que são teu próximo. Deus quer abençoar aqueles que estão com você. Nós precisamos entender, irmãos, que o Eterno deseja que nós sejamos canais de bênção. Eis aí uma dificuldade muito grande. Nós temos, amados, infelizmente, resistência em abençoar as pessoas. Nós temos resistências, porque nós olhamos com esses olhos, e esses olhos veem apenas as dificuldades, veem apenas os problemas. Nós, quando olhamos com os nossos olhos físicos, não vemos nada de bom. Mas José tinha algo, amados, ele tinha algo que nós precisamos ter: temor ao Senhor, confiar no Senhor. E diz a palavra que a casa de Potifar foi grandemente abençoada, poderosamente abençoada. Diz a palavra que Potifar prosperou, que José prosperou junto com ele. José saiu da sua condição pior, talvez a mais baixa condição de escravo, e Potifar o colocou como aquele que governava a sua casa. Certamente Potifar era uma pessoa riquíssima, governava os seus bens. Melhorou um pouquinho, não é? A vida de José melhorou um pouco. Mas, misericórdia. Amados, tinha melhorado um pouquinho, sim, mas poderia ficar ruim. E quando nós observamos um pouco mais à frente, pouco tempo depois, nós vamos ver que a vida de José tornou-se um caos. Mais uma vez. Primeiro o caos, vendido como escravo. Depois, jogado na prisão. Quero que você ouça Gênesis capítulo 39, versículos 21 até o 23. Como eu disse anteriormente, nós vamos ler bastante a Bíblia, para que nós possamos entender que é possível sairmos do caos e tornarmos-nos grandes aos olhos do Senhor. Ou seja, de sermos apenas alguém talvez insignificante, para sermos alguém usado grandemente pelo amado de nossas almas. Gênesis capítulo 39, versículos 21 até o 23. Ouça com atenção. O Senhor, porém, era com José. É interessante, amados, que no versículo 2 do mesmo capítulo, o Senhor era com José. Veja, agora no 21, o Senhor, porém, era com José. E mais, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. 22, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali.
E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que lhe estavam nas mãos, de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Eu não sei se você atentou a esta frase. O Senhor era com José, escravo na casa de Potifar. Depois, o Senhor, porém, era com José na prisão. Veja como são as coisas. Como nós gostamos de resultados rápidos. Talvez poderíamos nos perguntar, eu questionar ao Senhor, mas se Deus era com José, por que Deus não o libertou da casa de Potifar? Por que Deus o permitiu ir à prisão? Amados, há situações que nós não entendemos. No entanto, cabe a cada um de nós apenas obedecer. Obedeça Deus, seja fiel ao Senhor, e onde quer que você esteja, seja canal de bênção. Como escravo na casa de Potifar, José foi canal de bênção. Agora a situação tinha ficado um pouco pior, irmãos. Tinha ficado um pouco pior. Nós sabemos que a mulher de Potifar, ela olhou para José e desejou José. Certamente era uma mulher bonita, cheias de perfumes, de joias. Era uma mulher muito rica. Potifar era muito rico. Alguém do alto escalão do governo egípcio. Potifar era alguém do alto escalão. E José poderia deixar-se levar pelos encantos daquela mulher. Porque para ele seria muito benéfico. Já pensou? Um escravo, amante da esposa do seu senhor, ficaria rico, quem sabe até liberto. Mas ele preferiu amar o Senhor. Preferiu ser fiel ao Senhor. Ele não abriu mão do seu zelo, do seu cuidado, do seu temor para com Deus. Ele não se importou com sua vida. Ele não abriu mão, ele resistiu. E vale ressaltar, irmãos, que era um jovem cheio de hormônios, aquela coisa toda, a flor da pele. Uma mulher bonita diante dele. Todo um futuro, legal. Mas ele foi fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Mesmo que as situações mostrem boas e agradáveis. Mas o que importa é conhecermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. E a vida de José estava mais ou menos. Oh, meu Deus! Estava mais ou menos. Mas ficou ruim. De uma hora para outra ele viu-se jogado na prisão. Preso. Agora tinha ficado mais difícil. Sem expectativa. Como sair daquela prisão? Como sair? Caos total. Assustador. Desesperador. Meu Deus! Mas, amados, era o caminho que Deus estava criando para que ele fosse grande. Era o caminho, eram as provações, eram as dificuldades, eram os meios que o Senhor estava preparando para que ele fosse honrado, para que fosse tirado do caos. E o interessante, queridos, é que mais uma vez o Senhor era com José. E ele não tinha planos de fugir, não tinha planos de fazer mal a ninguém. Não falava daqueles que o prenderam. Ele, com certeza, vivia em fidelidade ao Criador, em fidelidade ao Senhor. E ali, amados, naquela prisão, vemos que ele conseguiu prosperar. Veja como Deus faz com aqueles que são fiéis. Diz a palavra que na prisão ele tornou-se, talvez a segunda pessoa, era o carcereiro e José. José resolvia todos os trâmites, resolvia todas as situações. José era o cara dentro da prisão. Veja como são as coisas. Mas era o caminho que o Senhor estava traçando para que ele fosse grande. E naquela prisão, amados, ele encontrou com o padeiro-chefe e o copeiro-chefe de Faraó.
Esses dois camaradas haviam se desentendido, tocado em Faraó, falado, levantou-se contra Faraó e foram jogados na prisão. Determinado dia, eles tiveram um sonho. Ambos tiveram um sonho. E foram e comentaram com José. E José deu o discernimento do sonho. Ele falou que o padeiro-chefe seria morto. E que o mordomo, o copeiro-chefe, esse seria restabelecido. E assim aconteceu. Veja como Deus age. Fidelidade do Senhor. Fidelidade do Senhor. Amados, nós precisamos entender que, mesmo que você esteja numa situação difícil, complicada, mesmo que aqueles que te cercam não sejam bons, não sejam legais, mesmo que o local de trabalho, quem sabe o local onde você está não seja o melhor, mas seja a bênção, seja a bênção. Não te deixes contaminar com a situação, nem tampouco com os resultados ruins que a situação possa produzir. Seja a bênção. Seja bênção, porque Deus quer que você seja bênção. E a palavra diz, amados, que esses foram soltos. Posteriormente, o padeiro-chefe foi morto e o copeiro restabelecido. E um dia, olha só como Deus age. E um dia o copeiro-chefe estava ali no palácio com Faraó. E Faraó teve um sonho. Teve um sonho. Vamos para o texto bíblico? Gênesis capítulo 41, versículos 37 até o 44. Hoje nós vamos sair daqui conhecendo bem a história de José. Gênesis capítulo 41, versículos 37 até o 44. Ouça com atenção. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Conselho de quem? De José a Faraó. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Veja como Faraó reconheceu que José era de Deus. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Resultado de fidelidade, amados. Não te esqueças disso. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Esse anel de sinete, amados, que a Bíblia faz referência, ele era uma espécie de assinatura. Hoje podemos dizer que uma assinatura digital. Era um anel que carregava uma figura, um desenho, que representava a assinatura de Faraó. Esse anel, ele era reproduzido, ele era prensado sobre o barro, sobre uma massa, em cima das, oh misericórdia, em cima das escrituras, das cartas, dos documentos. E era como se Faraó tivesse assinado. Veja a autoridade de José. 43. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém, queridos? Irmãos, quem era José? Olha só quem era José. Um jovem amado por Jacó e odiado pelos seus irmãos. Um jovem que foi lançado dentro de uma cisterna. Primeiro tramaram a morte dele, depois o lançaram numa cisterna. Tiraram-no dali e o venderam como escravo. Eis o fundo do poço, caos total. Levado para o Egito, terra estranha, sem esperança de libertação.
foi comprado por um egípcio. Até que a situação dele melhorou, como escravo melhorou. Mas posteriormente, eis o caos novamente. Tudo ficou muito difícil. Na prisão, só que o Senhor tinha planos. Na prisão ele conhece pessoas que se relacionavam com Faraó. Faraó, irmãos, não é o nome de alguém. Faraó era o nome dado ao rei egípcio. Veja, e essas pessoas ficaram sabendo do sonho de Faraó. E o copeiro-chefe lembra-se, uns 2 anos depois, que José, lá na prisão, havia dado o discernimento do seu sonho. E ele fala a Faraó: eu conheci uma pessoa, certamente José era bem jovem ainda, eu conheci uma pessoa que pode dar o discernimento desse sonho. E o sonho era 7 vacas gordas que devoravam 7 magras, 7 espigas boas devoradas por 7 espigas mirradas. E ninguém no Egito conseguiu dar o discernimento, porque certamente o Senhor havia fechado o entendimento de todos os magos e todos os adivinhadores do Egito. E José foi apresentado diante de Faraó. Veja como são as coisas, como Deus age. Deus pode fazer assim com você. José foi apresentado diante de Faraó como alguém que falava em nome de Deus, como alguém que conhecia Deus. E, amados, José deu o discernimento do sonho. E posteriormente ainda, logo na sequência, Faraó o constitui como o segundo homem do Egito. Eis a grandeza. Veja como Deus agiu. Veja como Deus faz. Deus tirou aquele jovem que passou por tantas dificuldades, por tantos problemas, e agora o constitui como alguém importante em todo o Egito. Amados, nós não entendemos essa história, porque nós não compreendemos como era o reino egípcio. Era tipo, irmãos, se nós podemos fazer uma analogia, o Egito naquela época era os Estados Unidos de hoje. Era a maior potência em todas as áreas que existia sobre a face da terra. Era a maior potência. A Bíblia nos diz que ali estava tudo de bom, de mais importante. A sabedoria estava ali. E esse homem, irmãos, que era um estranho, um estrangeiro, lá da terra de Canaã, de uma família pequena, de uma família insignificante, que passou por tantas dificuldades, um caos total na sua vida. O Senhor o levanta e o coloca num lugar de suma importância, e nós não podemos compreender porque não existe uma comparação em nosso país ou nesse mundo afora que eu saiba, de um homem que tinha tanto poder quanto José. Veja como são as coisas. José tornou-se tão importante, irmãos, tão importante aos olhos de Faraó, que ele casou-se com a Zenate, que era filha de Potífera. Quem era Potífera? O sacerdote do Egito. O sacerdote, o maior sacerdote do Egito. E aquilo dava a José um respaldo. As pessoas olhavam para José não mais como um estrangeiro, mas como alguém que tinha poder, que tinha autoridade. Eis aí a grandeza, mas era uma grandeza de Deus para a vida dele. E diz a palavra que José fez ainda mais próspero o Egito, que foi um país que cresceu muito no meio daquela fome. Foram 7 anos de fome, terrível, e todas as nações iam até o Egito para adquirir mantimento, inclusive a sua família, a família de José. Amados, com esta palavra, mais uma vez, quero chamá-lo a atenção, para que você olhe para a fidelidade de um jovem. Olhe para a fidelidade de um homem. Se você quer ser grande aos olhos de Deus, seja fiel. Eis aí o primeiro passo, fidelidade. Seja fiel ao Senhor, porque Deus te honrará. Deus fará coisas maravilhosas na tua vida.
Fidelidade ao Senhor, irmãos. Fidelidade ao Senhor. E permita-me contar um exemplo a vocês. Amados, a minha vida foi marcada e é marcada pela fidelidade ao Senhor. Dentro daquilo que eu entendo, eu amo e procuro fazer a vontade do Senhor com todas as minhas forças. Algo inimaginável, eterno me concedeu. O Senhor levou-me à Índia. Olha a distância. Impossível eu pensar, um dia estarei na Índia. O Senhor levou-me, o Senhor honrou-me. Ainda levou-me a Moçambique. Olha só como Deus faz. Tudo é fruto de fidelidade a Deus, irmãos. É fruto de fidelidade, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele faz prosperar os seus. Ele faz coisas grandes na vida das pessoas. Talvez você possa olhar, mas é pastor, não sei o quê. Não, gente, é fidelidade. É fidelidade. Sejamos fiéis ao Senhor, porque Deus tem grandes coisas para os seus, mas seja fiel primeiro, porque a fidelidade é fruto de amor para com Deus. E por fim, amados, Gênesis capítulo 47, vamos lá, mais uma vez? Gênesis capítulo 47, versículos 5 e 6, ouçam o que diz a palavra. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Amém? Outro aspecto interessante. Além de José ser canal de bênção na casa de Potifar, na prisão, a toda uma nação, José tornou-se canal de bênção para a sua família. Aquela mesma família, seus irmãos que o haviam vendido como escravo, José os abençoou. O faraó diz: escolha os melhores, para que eles sejam chefe dos meus rebanhos. Isso era muito importante também. É assim que Deus faz, amados. José não guardou no coração ódio pelos seus irmãos, por aqueles que muitas vezes fazem mal a nós. Nós não podemos odiar. É preciso amá-los, é preciso orar por eles, é preciso abençoá-los, é preciso clamar para que o Senhor venha mover sobre estas vidas, para que Deus faça grandes coisas nestas vidas. Irmãos, eu não sei como é a tua caminhada. Talvez hoje você esteja mergulhado no caos. Está tudo muito mal, tudo muito ruim. Sem perspectiva nenhuma de melhorias. Apenas espere no Senhor. Lembre-se, Deus é bom e é bom o tempo todo. Oh, glórias! Diz a palavra que jamais vi um justo desamparado. Olha só como a promessa de Deus é grande. Jamais vi um justo desamparado. Creia que Deus te ampara. Deus cuida de você. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Amém? A vida de José não foi nada fácil. Talvez a nossa vida não seja nada fácil. E a vida de alguns ainda pior do que outros. Mas é assim mesmo, irmãos. O que cabe a nós é enfrentarmos as dificuldades, o caos, com persistência, sermos fiéis ao Criador, fiéis ao Senhor, sendo canal de bênção onde quer que o Eterno nos coloque. Seja canal de bênção, porque o Senhor quer fazer coisas grandes na tua vida. Deus quer agir através de você. Sejamos fiéis em meio ao caos. E prepare-se para o agir de Deus, para as grandezas do Senhor sobre a tua vida. Talvez você não será a segunda pessoa do Brasil. Talvez não, pouco provável que você seja a segunda pessoa do Brasil. Mas você pode ser um instrumento largamente, poderosamente, grandemente usado pelo Senhor para fazer a sua obra e manifestar a sua glória. Portanto, olhe para Deus incansavelmente.
seja fiel ao Senhor. Amém? Lembre-se, José não conhecia a sua história. José não tinha uma bola de cristal, oh misericórdia, não existe, mas vamos lá, analogia. José não tinha uma bola de cristal que mostrava o seu futuro. Aos 30, ele estava ao lado de Faraó. Foram 13 anos de sofrimento. Ele não sabia como seria os próximos 13 anos, 40 anos, sei lá quantos anos. Ele não sabia, mas o que ele sabia era a necessidade de ser fiel, de honrar, de amar o Senhor acima de todas as coisas. E de ser canal de bênção onde quer que estivesse. Como escravo e também como autoridade, canal de bênção. Canal de bênção. Que assim seja nossas vidas. Canais usados pelo Senhor para abençoar o próximo. E que você ame o Senhor com todas as tuas forças. Amém, amados? Oh, glórias! José do Egito, do caos à grandeza. Você, do caos à grandeza. Creia no agir, creia no mover, creia no poder de Deus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Que nós possamos entender, Senhor, a necessidade de vivermos a Tua verdade acima de todas as coisas. Guarde essa palavra no nosso coração, para que no meio das dificuldades, o caos, nós possamos olhar para Ti. E quando Tu nos colocares nos lugares altos, permaneçamos olhando para Ti, fiéis a Ti, Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Que a graça do Eterno seja uma verdade sobre a nossa vida. Aleluias. Mensagem 1210